Muito bem, então já falamos sobre a introdução da disciplina da doutrina de Deus, que é a teontologia. Agora estamos no capítulo 1, página de número 2, que fala sobre argumentos a respeito da existência de Deus. Pergunta-se se Deus existe. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus realmente existe, ou se existem evidências da existência de Deus. São as perguntas que mais surgem na mente do ser humano. Perguntam: existe Deus verdadeiro? Deus, na verdade, existe Deus? Existem algumas evidências da existência de Deus? Bom, a existência de Deus não pode ser provada ou refutada. Eu vou explicar por quê. A existência de Deus não pode ser provada ou refutada. A Bíblia Sagrada diz que devemos aceitar pela fé, o fato de que Deus existe. Deus existe. Nós acreditamos pela fé, e você vai entender isso daqui a pouquinho. Daqui a pouco, porque nós acreditamos pela fé. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa. Eu não gosto muito de ensinar que Deus existe, porque eu tenho uma tese minha. Então, na minha conjectura teológica, eu prefiro dizer que Deus não existe. Deus não existe. Mas espera aí, não precisa ficar preocupado pensando que agora eu falei besteira. Não, eu não falei besteira. Eu vou explicar o porquê. Sabe por que eu costumo dizer, ensinar que Deus não existe? Porque tudo que existe é porque foi criado. Se existe alguma coisa, essa coisa que existe foi criado por outra pessoa, por alguém. E tudo que existe, um dia vai deixar de existir. Tudo que existe, um dia vai deixar de existir. Eu posso dizer, ali existe um pé de manga, porque alguém plantou aquele pé de manga ali, e aquele pé de manga passou a existir. Com o passar do tempo, aquele pé de manga vai chegar um tempo, vai ficar tão velho que ele vai deixar de existir e vai morrer. Ali existe um pé de goiaba, vai parar de existir com o tempo. Ali existe um pé de banana, uma bananeira. Quando ela dá o seu cacho, automaticamente será cortada e deixará de existir. Então, eu costumo dizer que Deus não existe. Eu costumo dizer que Deus é. Deus é e sempre será Deus. Deus é Deus e sempre será Deus. Eu posso dizer que Deus não existe porque Deus não foi criado por ninguém. Deus, Ele é Deus.
e continua sendo Deus. É isso que eu ensino sobre a teoria de Deus. Mas vamos continuar na apostila. Por que a Bíblia diz que devemos aceitar pela fé que Deus existe? Porque a Bíblia diz que, lá em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que crer em Deus pela fé, crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dele. Muito bem. Se Deus assim desejasse, Ele poderia simplesmente aparecer para a pessoa e provar para o mundo inteiro que Ele existe. Se Deus assim desejasse, Ele poderia aparecer para o mundo inteiro e provar que Ele existe. Provar que Ele existe. Mas, se Deus fizesse isso, não haveria na humanidade a necessidade de fé. Não haveria necessidade de fé. Fé para quê? Se todo mundo já viu e tem prova que Deus existe, que Ele já apareceu para o mundo inteiro. Então não precisaria de fé para crer em Deus. Não precisaria de fé. Lembra de Tomé? Quando Jesus apareceu para os seus discípulos após a sua ressurreição, que os discípulos falavam acerca de Jesus no quarto trancado, e Jesus apareceu no meio deles, e Tomé, ele não creu. Ele não creu porque na primeira vez que Jesus manifestou, Tomé não estava presente. Aí falaram, e ele disse assim: olha, eu só creio se eu tocar nas marcas das feridas dos cravos. Então Jesus apareceu outra vez, e nessa outra vez Tomé estava presente na reunião. E nós vamos encontrar lá em João 20, 29, dizendo assim: então Jesus disse a Tomé: porque me viu, você crê? Felizes os que não viram e creram. Então, Jesus chegou no meio daquela reunião e falou assim: venha cá, Tomé, toca aqui, ó, nas minhas feridas, na marca dos cravos, toca aqui no meu braço, aperta, Tomé. Tomé pegava, apertava e perguntava: por acaso espírito tem osso? E Tomé caiu de joelho, dizendo: Deus meu, Rei e Salvador meu, meu Rei, meu Deus e meu Salvador.
Eu creio que realmente é o Senhor Jesus ressuscitado. O Senhor disse para Tomé: Tomé, agora porque você viu, você crê? Bem-aventurados que não viram, mas creram. E Jesus exortou Tomé dizendo: seja crente e não incrédulo. Quer dizer, não precisava, né? Tomé receber essa repreensão, mas foi bem merecida, porque nós cremos em Deus pela fé, e esta é uma grande verdade. Vou falar agora sobre, eu falei agora sobre o argumento, falei sobre o argumento a respeito da existência de Deus. Foi só uma introdução aqui. Eu quero falar sobre o argumento decorrente da crença universal. O argumento decorrente da crença universal. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21 e depois o 28. Porque o que de Deus se tem a conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração, sendo insensatos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Nós não vamos ler os versículos aqui não, mas está em Romanos, que eu já falei, capítulo 1, versículo 19 a 21 e versículo 28. Mas esses versículos aqui vão reforçar isso que eu falei aí. Jó 32 e 8, Atos 17, versículo 28 e 29, Romanos 2 e 15 e Romanos 1, 32. Vamos ler Atos 17, versículo 28 e 29. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Romanos 2 e 15.
Romanos 2:15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Muito bem, é isso aí. Por isso aí fala que Deus os entregou a uma disposição mental. Tem Bíblia que vai falar diferente aí, né? Deus nos entregou as suas paixões infame, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Muito bem, vamos passar para o outro título aqui. Falamos sobre argumentos decorrentes à crença universal. Agora vamos falar do argumento de coisas, argumento de causa e efeito. É um princípio aceito que todo efeito deve ter uma causa. Todo efeito deve ter uma causa. Isso é um princípio que ele é aceito. Todo efeito precisa ter uma causa adequada. Por conseguinte, todos os elementos que são possuídos de qualquer efeito devem residir, que seja apenas potencialmente dentro da causa. Há certos elementos no universo material que indicam a existência de Deus, conforme o conhecemos por meio da revelação divina. Vou repetir para você gravar. Há certos elementos no universo material que indicam a existência de Deus, conforme o conhecemos por meio da revelação divina. Galeno, o célebre médico de inclinação ateística, depois de ter feito a anatomia do corpo humano, examinando cuidadosamente seu arcabouço, visto quão adequada e útil é cada parte, percebido as diversas intenções de cada pequenino vaso sanguíneo e osso e a beleza do todo, viu-se tomado pelo espírito de devoção e escreveu um hino ao seu Criador. Olha o ateu, o médico ateu, deixando de ser ateu e passando a crer na existência de Deus, após ele observar a beleza e a perfeição do corpo humano, quando ele fazia a sua anatomia. Então ali quando ele viu ali
o corpo humano, ele examinando cuidadosamente ali o corpo humano, o seu arcabouço, ele viu quão adequado e útil é cada parte, percebido as diversas intenções de cada pequeno vaso sanguíneos, músculos e ossos, e a beleza do todo. Então o espírito dele se comoveu e ele, em devoção, escreveu um hino a Deus, um hino ao seu Criador. Isso é interessante, muito importante. Um hino ao seu Criador quer dizer, ele deixou de ser ateu, que ele viu que, na verdade, realmente existe um Deus que criou o homem, o ser humano. Deve ser realmente insensato o homem que, após estudar plenamente o seu próprio corpo, possa conservar-te ainda ateu. Deve ser realmente insensato esse tal homem que, após estudar plenamente o seu próprio corpo, continuar sendo ateu. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Ele vai ver que tem alguém, um Criador, que fez isso tudo nos mínimos detalhes. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Passar para a página de número 3. Vamos falar sobre o elemento da inteligência ou da tendência com propósito. Mas antes de eu falar aqui sobre este ponto aqui, esse título, eu quero dizer para os alunos que vocês estão participando aí do curso teológico. As apostilas são muito bem explicadas e muito bem escritas, mas se você ficar focado só na apostila e no que eu ensino aqui, e você não procurar estudar livros, comprar livros para estudar e também pegar os assuntos que estamos ensinando aqui e fazer pesquisas para você se aprofundar mais no assunto, você não vai aprender nada, viu? Você vai aprender muito pouco mesmo. Porque além da gente estudar teologia, tendo um professor ensinando, é necessário que estudamos livros concernente ao assunto. Temos que comprar, começa a formar a sua biblioteca. Vai procurar os livros lá que falam sobre o assunto, vai estudar, vai pesquisar, pesquise. Toma cuidado com as fontes que você vai pesquisar, porque tem muita fonte na internet, no YouTube, tem muita fonte na internet que são seitas e heresias e pode te ensinar errado. Então procura saber qual é a fonte. Se você tiver em dúvida, pergunta para nós, que nós vamos ajudar você a olhar a fonte, se a fonte é segura, tá? Ou se não. Então precisa estar fazendo pesquisa
também, ok? Sobre o assunto, para ficar inteirado. Sabe por quê? Se eu for colocar tudo que precisa de colocar sobre o assunto aqui na apostila, nós nunca vamos terminar esse curso teológico. Nós vamos ficar aqui 10 anos estudando e não vamos terminar o curso, ok? Então tá aí a dica. Pega essa dica, abraça ela e faça conforme estou falando, que você vai se dar bem, ok? Então vamos aqui na página de número 3 falar sobre o elemento da inteligência ou da tendência com propósito. A ordem e a harmonia são sinais de inteligência. A ordem e a harmonia são sinais de inteligência. Então, veja só, com isso queremos dizer que a ordem e a harmonia estão invariavelmente associadas à inteligência humana. Vou repetir, porque é importante. A ordem e a harmonia, a ordem e a harmonia são encontradas na natureza. Então a existência da inteligência na natureza fica provada, além de qualquer dúvida. A ordem e a harmonia são encontradas na natureza. Então fica bem claro que a existência da inteligência na natureza fica provada além de qualquer dúvida. Não existe dúvida, ok? Como ilustração, podemos citar um exemplo na química. Que diz assim: toda molécula de matéria de variedade possível é uma massa definida de elétrons reunidos com a maior exata relação aritmétrica e geométrica. Quer que eu repito? Porque é bem complicado. Olha, diz assim: toda molécula de matéria de variedade possível é uma massa definida de elétrons reunidos com a mais exata relação aritmética e geométrica. Há muito mais ordem na construção de uma molécula do que na construção de um edifício. Que coisa interessante, né? Olha, há muito mais ordem na construção de uma molécula do que na construção de um edifício. Nós estamos falando aqui de perfeição, gente.
Olha a perfeição que é construída uma molécula. É mais perfeito, é mais organizado do que a construção de um edifício. Quem teria tanta inteligência para fabricar a molécula? Só Deus, mais ninguém. Só Deus, mais ninguém. Aleluia. Muito bem. Vamos passar para um outro título importantíssimo aqui. Vamos falar sobre o elemento da personalidade de Deus. O elemento da personalidade de Deus. O homem que possui existência pessoal manifesta a existência de Deus como ser pessoal. Sabemos que existimos, isso é fato. Não podemos duvidar racionalmente deste fato que nós existimos, pois o conhecimento é imediato e traz consigo o seu próprio certificado de certeza. Partindo disso, o passo seguinte é inescapável. É inescapável. O fato de que não demos origem a nós mesmos, quase que é forçado sobre nós. Sabemos que não produzimos nossa própria alma, nós não produzimos a nossa própria alma. É claro que sabemos disso. Quem produziu então a nossa alma? Isso traz consigo, conosco, imediatamente a verdade correlata de que devemos ter sido originados por alguém. Originado por alguém, fora, alguém fora de nós. Alguém fora de nós. Fomos originados por alguém fora de nós, que deve possuir poder. Este alguém fora de nós deve possuir poder suficiente para ter produzido nossa alma, que é o efeito observado. Ou fomos originados por um agente pessoal ou por um agente que não era pessoal. Não há uma outra alternativa. Não há. Neste ponto de vista, então apelamos para a verdade incontestável da razão, que a causa deve ser adequada para produzir o efeito observado. Então a razão aí desta causa do efeito que deve ser observado, que existe um Deus
Todo-Poderoso, que é o Criador e que nos fez, nos criou e também criou a nossa alma. Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos passar para um outro tema. Vamos deixar então para... Eu vou falar esse tema aqui, vamos deixar o próximo para o nosso segundo período. É segundo? O nosso segundo período, tá? Desta aula. Estamos no primeiro período, né? Então eu vou falar sobre o elemento do poder de Deus. Falamos sobre o elemento da personalidade de Deus. Então agora vamos falar sobre o elemento do poder de Deus. Os céus e a terra e o próprio homem são os resultados testificadores de um poder que é ao mesmo tempo sobre-humano e sobrenatural. Isto é evidente na sua origem e preservação. A natureza inteira dá testemunho impressionante de uma criação universal maravilhosa e da sua preservação. E quem pode estar por trás desta criação maravilhosa e a sua preservação e da natureza? O Deus Todo-Poderoso. Vou deixar o próximo assunto para o nosso segundo período, que o próximo assunto, vamos falar sobre o argumento da natureza mental, moral e emotiva do homem. Até daqui a pouco, se Deus quiser.